A gente vem com um conceito pronto, querendo introduzir numa condição que não é favorável. Não adianta eu chegar com um programa maravilhoso, mas que não vai atender a minha atividade, atender o meu público. Eu preciso conhecer minha comunidade, que quem está na empresa fazendo o trabalho são pessoas que vêm com uma crença, com um modelo comportamental, com uma genética. Bem, amigos, estamos aqui com mais um RH Debate Podcast. Eu sou o Paulo Rocha, eu venho da área de marketing. Minha primeira experiência foi na extinta Centrais Elétricas Fluminenses e dali eu parti para a área comercial. Eu passei quase 20 anos só tratando de seguro-saúde e plano-saúde para as grandes empresas. Então, o que eu tenho a ver com recursos humanos? Porque esse tipo de atividade, ela se dá especificamente com os recursos humanos das grandes empresas. E eu aprendi, então, o que é recursos humanos. Porque eu tinha que adaptar as propostas que nós tínhamos às necessidades da empresa e do funcionário. Isso tudo era lidado com o recursos humanos. E é um universo tão fascinante que eu acabei fazendo um intensivo de 11 anos com o RH Debate, ainda na sua fase presencial, e não consegui mais sair desse meio, desse mercado. Por isso estou aqui hoje. Então agora eu vou passar para o Léo, a apresentação da nossa convidada. Bem, estamos aqui de novo para mais um RH Debate Podcast, dessa vez com uma convidada muito especial. Vocês sabem que desde a época do RH Debate presencial eu tenho um desejo sempre muito grande de estar encontrando novos talentos dentro de recursos humanos. Afinal de contas, recursos humanos é uma coisa que se renova constantemente. E, inicialmente, eu já selecionei 5 pessoas, o top 5 realmente desses novos talentos, e a Carla Maia, que está aqui com a gente hoje, é uma delas. Depois de muito pesquisar, muito ler, muito me aprofundar dentro daquilo que ela escreve, de que ela coloca, e dos vídeos que faz no LinkedIn, tomamos por decisão de chamá-la para falar com a gente. Ela é uma especialista em gestão de pessoas, pós-graduada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em gestão de pessoas, certificação internacional do método Barré de gestão de cultura organizacional, sólida formação em neurociência e comportamento e mais de 10 anos promovendo mudança de comportamento. Ela se diz apaixonada por novas culturas e que acredita que o sentimento de felicidade e bem-estar são alcançáveis quando temos resiliência e autoconhecimento como guias. O tema do nosso podcast é construindo uma cultura de qualidade de vida e bem-estar nas organizações. Mas antes disso, eu queria que a Carla se apresentasse, contasse para nós um pouco da história dela e em razão da formação dela, como que ela, que nem eu, caiu de paraquedas em recursos humanos. Bom, obrigada a vocês. Estou com frio na barriga, né? Como eu já disse, um pouquinho nervosa, mas muito feliz por essa oportunidade. Para mim é muito gratificante estar aqui, ter essa troca com vocês, aprender com feras aí, anos de RH. Então eu estou querendo mais ouvir do que falar. A minha carreira no RH, ela começou por um acaso, né? Eu diria. Eu tenho uma formação original, eu sou bióloga. Trabalhei com microbiologia há muitos anos, dentro da indústria farmacêutica, depois fui para a indústria cosmética. E durante esse período na farmacêutica, eu era analista e fazia atividades de analista. Quando eu fui para a cosmética, eu já caí na parte de treinamento. Então, ali eu já tive meu primeiro contato com treinamento. Eu fazia treinamento dos turnos, com relação à higiene e processos de limpeza, olhando para o lado da microbiologia, evitar contaminação, essa era a minha atividade. Então, ali foi meu primeiro contato com treinamento.
E no decorrer da minha vida, eu acabei dando uma parada, eu fiquei 10 anos parada, fora do mercado de trabalho oficial. Então, foi um período que eu pude me dedicar à criação dos meus filhos. Eu tive 2 filhos durante esse período. Pude estar bem próximo. Não me arrependo, porque foi bastante saudável para eles e para mim estar bem próxima da criação. Então, eu levava na escola, pegava. Mas eu nunca me senti muito confortável em só ser mãe, né? Parece até que é pouco quando a gente fala só ser mãe, mas não é, não. Mas eu não me sentia confortável, e aí o meu convívio era outras mães, e parquinho, e aí começava aquele negócio de babá, e a menina que trabalha lá em casa, e aí daí, então, eu peguei esse meu viés e esse contato que eu tive com o treinamento, e criei um treinamento para babás e empregadas domésticas. Então, eu peguei o 5S, que era um treinamento que eu usava lá na indústria, e adaptei ele para a rotina doméstica. E isso foi bem bacana, porque eu consegui juntar com uma atividade de trabalho social que eu fazia. Então, o meu primeiro momento foi levar esse treinamento para dentro das comunidades. Eu fazia o treinamento com elas, arrumava uma cama, era mais teórico. Eu fiz uns vídeos e tinha esse treinamento em uma parte bem teórica. Só que a coisa foi crescendo, e eu fui tendo clientes. E chegou uma hora que eu falei, não estou mais dando conta, eu sozinha. Então, como é que funcionava? Você me contratava, eu ia na sua casa, montava o treinamento junto com a sua doméstica, o que ela ia fazer na segunda, o que ela ia fazer na terça, tinha um cronograma. Então, era bem bacana porque você tinha um cronograma, que eu vou fazer na segunda, na terça. Enfim, e ali o treinamento acontecia. Só que isso foi crescendo e eu fui não dando mais conta. Falei, bem, então eu vou fazer uma pós em administração, porque quando eu olhava para mim como bióloga e tal, eu já não via mais espaço, 10 anos fora do mercado. Falei, então eu vou fazer uma pós em administração, porque eu vou empreender e vou saber administrar o meu negócio. E assim fui eu, toda feliz para pós, achando que eu ia fazer gestão na época lá do que eu estava fazendo. E aí, no meio da pós, eu já caí numa formação de coaching. Aí, quando eu vi, eu já tinha sido chamada, tô precisando de alguém que me ajude no RH, e aí a vida foi indo. E eu caí, então, no RH. Comecei como consultoria, fui fazendo consultoria para pequenas empresas e até os consultórios mesmo, que eu fazia, ajudava na parte de organização. E aí, então, eu caí no RH e cá estou hoje. Então, como diz o meu filho, mãe, você trocou bicho por gente, porque eu trabalhava com bactéria, né? Então, eu falei, realmente eu troquei bicho por gente, Mas não me arrependo, não. Porque até quando eu estava em casa, eu olhava muito para mim e perguntava assim, poxa, o que eu vou fazer? Eu nunca me vi, não sou uma pessoa muito prendada. Então, não sabia fazer crochê, não sabia, não tinha, sabe? Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fui vendo, eu falei, pô, eu tenho esse feeling com pessoas, né? Assim, de ouvir, de estar próxima, de conseguir de alguma maneira cativar e estar ali. E aí a vida me levou para a área de gestão de pessoas e não me arrependo. Então, hoje estou aqui, estou aprendendo, né? Que eu falei um pouquinho. Para mim é curioso, eu acho que é uma área que mudou muito dos anos para cá. Tudo mudou muito, mas a área de gestão de pessoas, a gente saiu de um conceito muito pragmático, né? Para um conceito mais subjetivo agora, eu acho. Porque a gente tem que olhar as pessoas dentro da sua individualidade. Sim. Então, antes, a atividade era essa, e você faz isso. Eram máquinas, exatamente. E agora não. Agora a gente precisa olhar um pouco para as pessoas. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem aí, para saber gerir. Até há pouco tempo atrás, não tão muito tempo, você falar em burnout, você dizia, quê? Nada, que isso, tem que trabalhar mesmo. É frescura, não tem boleto para pagar. Tá com preguiça, né? Depois as coisas mudaram, e a gente evolui, estamos evoluindo constantemente, né? Você vê, não, peraí, gente não é máquina, você não liga e desliga. Né? E cada um é um. Sim, né? ainda então, tem isso, a individualidade. Eu não posso ter um padrão. Aqui a gente vai fazer, vamos aplicar isso que vai funcionar. Não, para você funciona. Como é que você lida com essa diversidade de pessoas, tendo que
mais ou menos que padronizar, porque uma empresa ela é basicamente padronização. Como é que você lida com isso? Esse papel ele está muito na mão da liderança, né? Eu acho que o melhor caminho é a gente estar próximo. Então, você precisa estar próximo das pessoas. Olhar as atividades que elas fazem, a gente precisa de processos, né? Pessoas e as ferramentas. Então, você estabelece o processo, mas você precisa da pessoa para tocar aquele processo. Acho que o mais importante é ouvir quem faz. Eu costumo falar muito isso. A gente precisa ouvir quem faz. Então, o que a gente tende é, vamos padronizar esse processo. Mas esse processo se cabe aqui dentro? Quem faz? Ele sabe o que ele está fazendo? O que a gente hoje vê muito é a falta de propósito nas atividades, né? Bota essa caneca aqui. Por quê? Para que eu vou fazer isso? Quando eu vejo sentido, quando eu vejo propósito, eu desempenho aquilo acreditando. Então, você entender por que você está fazendo alguma coisa. Por que eu estou fazendo alguma coisa. E ali eu vou gerar, consequentemente, eu vou tentar melhorar um processo, se eu sei qual é a finalidade dele. Poxa, então, por que eu não posso chegar essa caneca um pouco para cá? Por que em vez dessa planilha eu não posso fazer um dashboard? E aí a gente começa a caminhar. Mas o principal é olhar as pessoas e estar próximo. A gente precisa estar próximo, ouvir. Eu acho que esse é o... A gente tem grande dificuldade de ouvir, né? Sim. A gente quer mais falar do que ouvir, na verdade. E eu acho que aí é que está o grande diferencial. A gente conseguir ouvir as pessoas, né? Olhar para elas. Quando a gente olha o Brasil, nós somos o primeiro de ansiedade e o quinto de depressão. E essas pessoas estão dentro das organizações. São elas que vão fazer o seu negócio acontecer. Eu posso ter a melhor matéria-prima, eu posso ter o melhor produto, mas se eu não tiver quem faça, engajado, comprometido, consciente, aquilo não vai fazer acontecer. E o que uma pessoa, vamos lá, um funcionário, que não tem um superior com essa visão, o que ele pode fazer para tentar melhorar essa relação? Como é que o Recursos Humanos atuaria nisso? Essa agora foi para te encostar na parede. Eu costumo dizer assim, é uma tríade, né? A responsabilidade também não pode cair só em cima da organização. Então, a organização tem a parte dela, o líder tem a parte dele, mas o colaborador ele também tem que ter a responsabilidade do papel dele sobre a gestão da vida dele. Então, ele também precisa, às vezes, eu falo muito isso, é importante que ele também se identifique, porque tem gente que nada está bom. Então, não há o que faça. Então, o cara está com problema em casa, está com problema na família, ele não é o trabalho, ele joga tudo na conta do trabalho. Quando você se vê numa situação onde a sua atividade, você não está em alinhamento, você não está compatível, não é compatível de eu sou melhor, não. Compatível de eu não estou em sintonia com a atividade que eu estou fazendo. Eu não tenho nenhuma relação com o meu gestor, eu não consigo estabelecer nenhuma relação. Eu acho que vale muito ele também chamar o gestor para conversar. E quando não, ele procurar o RH, neste viés. Porque ali, eu acho que aí essa conversa pode ser mais clara com o RH e o RH ajudar nesse papel do gestor. Mais importante também é o colaborador olhar para ele, né? Do que verdadeiramente ele está reclamando. Será que está tudo na conta do gestor? Está tudo na conta da empresa? Qual a minha corresponsabilidade sobre a disfunção aqui que está acontecendo? Porque às vezes a gente vê isso, as pessoas reclamam muito. Meu gestor, mas você também, né? Você fez o quê? Na verdade é um jogo que todo mundo tem que jogar, né? É um jogo que todo mundo tem que jogar. Mas uma coisa, Paulo, que eu tenho visto, e é engraçado isso, as pessoas estão evoluindo muito mais rápido, tá? Sim, as empresas, por incrível que pareça, eu tenho, nesse âmbito da consultoria, visitado algumas empresas, eu descobri empresas que vão bem, obrigado, hoje, mas que não têm uma cultura, que não sabem para onde vão, que não sabem qual é o futuro deles. Eles não têm nada, eles estão muito bem, mas com o números, colaborador né? chega lá e se sente perdido, porque ele
não tem nem como ele se adaptar àquela cultura para fazer alguma coisa. Não Porque existe não tem cultura. cultura. 2 sócios que cada um pensa diferente. E apesar disso estão ganhando dinheiro hoje, né? É. E amanhã não sabem por que a empresa foi pro vinagre e acabou. Então, você, como RH, de repente, você tem que tentar também ajudar a montar essa cultura, adaptar essa cultura, né? E aí como é que você vê? E você tem visto isso? Tenho. Isso acontece muito, é exatamente isso que você falou. Se eu tenho lucro, né? Toda empresa quer lucro, isso é fato, né? Claro. Então, se eu estou ganhando, se a gente está crescendo, se eu estou tendo lucro, eu estou bem. Mas em que ponto você consegue parar e olhar o que está embaixo? Porque a alta gestão, ela está preocupada com a estratégia e olhar para fora, em sua grande maioria. Então, a gente precisa dar umas beliscadas para que ele olhe para a cultura. E é aquela história, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, eu posso ter o melhor cenário criado na minha cabeça, mas se eu não desço ele, eu não chego na operação, o que é importante, e aí a importância de você ter a cultura estabelecida, e é na rotina, é no dia a dia, né? É no detalhe, a cultura ela é feita no detalhe. Então, se aqui eu promovo um colaborador por parceria, ele é chegado, a mim eu consigo promover ele. Você vai criando essas culturas, é isso que você vai espalhando. E quem chega, às vezes vem de um outro lugar que tem uma cultura estabelecida, mais sólida, ele não consegue se adaptar. E o papel do RH é ir quebrando isso aos poucos. Você precisa ir, no dia a dia. É fundamental que a gente esteja dentro da área de atividade, dentro da operação. Porque se o colaborador não olhar o RH como um parceiro, eu posso ir lá e falar e me colocar, ele está do meu lado, ele também não chega. E o gestor também, porque, na verdade, todo mundo acaba se sentindo sozinho. O gestor acha que ele está sozinho, o colaborador acha que ele está sozinho, a estratégia lá em cima acha também que ela está sozinha, porque ela tem que tocar tudo sozinho. E isso a gente tem que ir mudando, na rotina, no dia a dia. Então, é mostrar através das práticas de RH, eu acredito. Aí entra a avaliação de desempenho, entra um bom plano de cargos e salários, que você faça a sua parte, que a gente vai fazer a nossa. Mas é caminhar juntos. Então, assim, esse é um grande desafio. Porque a gente tem medo. Né? Dentro do critério da receita de bolo, né? Eu imagino o seguinte, como é que você pega, chegou na empresa, né? RH, analisou a cultura dessa empresa, estudou, ela tendo, né? Ela tendo, analisou, e como é que você começa a definir quais são os melhores programas de qualidade de vida e benefícios que você pode implementar para aquele tipo de cultura? Como é que você consegue fazer esse link? Porque muitas vezes você pegar um pacote de benefícios que não tem nada a ver com a cultura daquela empresa. Eu brinco assim, a grande questão é o RH do Google, né? Que você joga lá e aí sai um negócio escrito e aí você quer implementar aquilo. Não é assim. Primeiro, eu acho que quando a gente fala de cultura, a gente está falando de autogestão. Então, se não tiver esse interesse genuíno na autogestão para que a cultura seja reavaliada e repense o que ali é forte e a gente pode continuar e o que dali não me acrescenta mais e eu preciso mudar. Então, isso é na troca, é na anamnese ali, você conversa com a autogestão, com o CEO, com a diretoria, você conversa com os gestores e você parte para os liderados, né? Então, você tem que ouvir também. Sim. E fazer, implementar a ação com o que a empresa precisa, aí você tem que... É um trabalho a 4 mãos. Porque não adianta eu chegar com um programa maravilhoso, mas que não vai atender a minha atividade, atender o meu público. Eu preciso conhecer
minha comunidade corporativa, né? A minha turma é mais jovem, é mais operacional. Quem são as pessoas que estão aqui dentro? E por isso que, às vezes, muitos programas falham, porque a gente vem com um conceito pronto, querendo introduzir numa condição que não é favorável. Então, eu posso ter investimento? Não, aqui a gente precisa caminhar sem investimento. Então, eu tenho que procurar ação que seja sem custo para a empresa, pelo menos naquele primeiro momento, né? E ouvir, e perguntar mesmo, e chegar na área e eu quero ouvir vocês. E aí deixa falar, fala, e você vai pontuando. Mas sempre trabalhando todo mundo junto. Se não tiver um interesse genuíno da alta gestão, aí fica mais difícil. Aí você tem que fazer um de baixo para cima, o negócio é mais complicado. Você vê o RH como uma grande mãe apaziguadora nisso. Qual é a sua visão do RH em relação à empresa e colaborador? Hoje chamamos colaborador, né? Já foi funcionário, já foi empregado, hoje é colaborador. Hoje é colaborador. O RH tem que ser a ponte, né? Porque ele precisa olhar para a estratégia e ele tem que olhar para o colaborador. Então, eu acho que ele é um mediador. Eu acho que o papel do RH ele é bem esse, assim. A gente tem que ser um mediador, né? De vez em quando eu apazigo aqui, de vez em quando apazigo ali. Porque nem um lado, nem um outro. Agora, como é que se chega nesse bom senso? Eu acho que aí a gente tem as ferramentas, né? Uma pesquisa de NPS, a pesquisa de avaliação, o estar próximo. Eu acredito muito nisso, estar próximo, né? Você, de vez em quando, vai lá na Copa, ou, né, fica lá, toma um cafezinho lá. Vim beber, entra na sala, entra numa área lá. E aí, não sei o quê. E aí as pessoas vão sentindo essa segurança em você. Agora, fazer essa ponte, atendendo aos interesses 100%, aos dois, é impossível, porque um só quer receber e o outro, né? Então, assim, eu acho, isso fica claro, isso tem que ficar claro, tanto para o colaborador como para a alta gestão. Eu estou aqui para mediar. Então, o que você quer? E vamos ver de que melhor maneira a gente consegue descer essa estratégia. É claro que todo mundo quer um salário alto, todo mundo quer uma PL maravilhosa, todo mundo quer uns benefícios maravilhosos. Mas também a gente consegue mostrar para o colaborador que, se eu te pagar isso tudo, eu não vou conseguir... Vou ter que mandar 10 pessoas embora. Exatamente. Eu tenho que mandar a área inteira embora. Você vai fazer o trabalho de 10? Então, de vez em quando, o RH precisa também, que é o que eu brinco, é chamar na real. E aí entra a questão da responsabilidade do colaborador. Qual é a responsabilidade dele ali também? De que maneira eu posso contribuir? Né? Eu posso gastar menos papel? Eu posso apagar a luz quando eu sair? Eu posso atender o cliente decentemente, agradar, puxar o negócio? Qual a minha parte nisso também? Se eu quero melhoria, qual o tijolinho que eu vou botar lá para ajudar na construção? Então, acho que o tempo inteiro é trabalhar, cada um com a sua bolinha ali, mas todo mundo tem que fazer gol, todo mundo tem que fazer sua parte. Essa harmonização entre a empresa e os colaboradores, entre as culturas, né, as culturas pessoais e a cultura internacional, tem que ser bem azeitada, na verdade. Bem azeitada, né? E hoje a gente tem que... Existem hoje tecnologias que ajudam para isso? Então, a gente tem tecnologia, as próprias pesquisas de clima, né? Hoje em dia, quando você recebe uma pesquisa agora, é uma quantidade de indicador que você fica ali, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta informação? Então, a tecnologia ela pode te ajudar a dar essa azeitada, mas o olho no olho e a proximidade, eu acho que esse que é a grande ferramenta. Né? A gente conseguir estar próximo ali. E cada vez mais a gente quer os colaboradores, né? A galera que está chegando ainda no mercado de trabalho, cada vez mais a gente quer o equilíbrio, né? Entre a vida profissional e a vida pessoal. Isso faz grande diferença. Então, quando você consegue compreender a necessidade do outro, atender essa demanda dele de equilíbrio ali entre vida pessoal e vida profissional, ele consegue vestir mais a camisa também e se entregar e fazer a parte dele
mais feliz, né? Digamos assim, mais consciente. De alguma forma conseguir trazer a família dele para trazer a família para essa equação, né? Para essa equação. E essa ações. Não, termina. Ações que envolvam a família, ações que envolvam as áreas da empresa, né? Então, coisas que você caminhe junto, que você pode fazer, às vezes, alguma atividade. Programas de bem-estar são muito válidos para isso, né? Então, vamos fazer uma campanha no Dia das Crianças, né? Vamos fazer uma campanha, cada um vem com uma camisa do seu super-herói favorito de quando você era criança. Ali você desconstrói o dia, né? Então, tem colaborador que falava, nossa, nem parecia que eu estava indo trabalhar hoje, eu saindo de casa com essa camisa. Então, você chega, você gosta do fulano, você vai quebrando, né, aquele dogma de que você tem que chegar num lugar, sentar, trabalhar e ir embora. Não, por que não? Um ambiente de trabalho não pode ser um ambiente leve, né, produtivo, porque é isso que todo mundo quer, organização que é produtividade. Sim. Eu trabalhei numa empresa muito sisuda e quando eu propus uma coisa achei que todo mundo ia odiar, mas o meu presidente, que era o mais sisudo de todos, um europeu bem complicado, foi o primeiro a topar, foi o dia do filho. Tem um dia por ano que você podia levar seu filho, para ele passar do teu lado o dia inteiro, vendo você trabalhar. Bem legal isso. Uma empresa alemã. Alemanha, eles são mais... mais ou menos, mas são. Enfim, mas é fantástico. Então, você conseguir trazer isso, eu acho que é importante. Né? Se a cultura da empresa permitir, você poder... Ou está trabalhando a cultura para que ela passe a permitir aquilo. Isso é o grande X do RH, na verdade, né? E às vezes pegar a brechinha. Então, quando você tenta de cima para baixo e a coisa não vai, porque empaca num CEO mais sério, numa cultura que, não, isso aqui não vai colar, aí você vem de baixo para cima. Eu faço muito isso. Quando eu vejo que não adianta ir lá eu não vou conseguir, então vamos cutucar aqui embaixo. E aí vai, esse dia mesmo da camisa, foi um dia que eu falei, nossa, hoje vai dar ruim para mim. Empresa familiar, não é possível? Se a empresa familiar Não, já tudo programado, já para amanhã, todo mundo vem com as suas camisas, aí me liga o diretor. Mas eu não estou achando, eu falei, Aí pronto, dormi, falei, meu Deus, o que você vai fazer comigo amanhã? E foi sucesso. E aí, depois, no outro ano, a gente repetiu, teve um ano que a gente fez, era Páscoa, então me entra um coelho. Que interessante. E nunca tinha acontecido a cara das pessoas. E é engraçado isso, como você desperta, né? Porque tinha gente que levantava, abraçava o coelho. Tudo adulto, galalau, né? E abraçava o coelho, e tirava foto. E até hoje ficou a história do coelho. A gente já fez outras ações, já fiz de abrir pegadinha. O coelho vai ficar. O coelho vai ficar. É um negócio, um boneco. Todo mundo, né? Uma fantasia de coelho. E aquele coelho entrou na empresa, todo mundo... Nesse dia até o fundador estava, eu falei, meu Deus, agora é que vai... Eu estou na rua, né? Eu estou na rua. Eu vou trabalhar, o próximo coelho venho eu, né? Isso, e deu super certo. Então, assim, eu acredito nisso, que é você despertar esse sentimento de bem-estar, né? Quebrar o gelo, quebrar aquela coisa dogmática de trabalho, né? De um lugar sério, fechado. E eu acho que é isso que é o futuro mesmo. Porque você dá mais sabor ao trabalho. Porque o que acontece? A gente sai de casa para trabalhar, né? Muda totalmente os ambientes, mas nós queremos conforto. E onde é que o ser humano tem mais conforto? A gente volta lá na nossa infância. A infância é tudo na nossa vida. A gente começa a ter... Todos os problemas do adulto se referem à infância. Então, quando se diz, as pessoas, os adultos abraçando o coelho, na realidade são as memórias infantis aflorando. A criança interior. Não nos abandona, isso não nos abandona. Eu achei muito interessante isso, muito bacana. 90% das crianças que os pais levam para ver Papai Noel são os pais que querem ver, né? São os pais que querem ver. Isso mesmo. A criança não está nem aí. A criança chora. No colo dele, não, vai lá sentar no colo do Papai Noel. É exatamente isso. Eu me lembro um caso interessante na Secretaria de Fazenda. Teve uma época que a gente conseguiu convencer o Joaquim, todo mundo muito sisudo, né? Vamos fazer um casual day, sexta-feira, casual day, não sei o quê. Aí, então vamos, sexta-feira,
Decretou. Sexta-feira vai ser casal dele. Aí vai um advogado com uma camisa de clube de futebol. Tudo bem, era o Atlético de Madrid, mas era de clube de futebol. Ele ficou uma fera. Eu falei, não pode ficar uma fera. Você Não disse, agora a gente pode comunicar a todo mundo por baixo dos panos que camisa de futebol não. Ele queria acabar com o casal dele, porque o cara botou a camisa de futebol. Isso é engraçado o conceito, né? Você não vai trabalhar mais ou menos porque você está de gravata ou com uma camisa de futebol. Eu acho que a pandemia ela ajudou muito nessa quebra, né? Eu hoje em dia vejo... Sim, isso mudou completamente. Antigamente você olhava, a mulherada só andava nos saltos. Hoje em dia tênis, sapatilha, mas foi pós-pandemia. Não é nada. Não, ia de salto trabalhar. Hoje, pelo menos, bota um chinelo e salto na bolsa. Isso eu vi pela primeira vez que eu estive em Nova York. É uma coisa que eu achei, estranhei muito naquela época, tem muitos anos isso, na Quinta Avenida, turista, né? Passei olhando, e eu via mulheres muito bem vestidas de tênis. Aí, nós estávamos lá com um orientador, que eu fui fazer um curso lá. Eu falei, estranho, ele falou, não, na bolsa elas têm sapato de salto. Quando chega na empresa, elas calçam sapato. Eu falei, mas... Agora pegou essa moda aqui. Mas na época a gente não tinha esse conceito. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque aqui anda-se muito, assim, e o tênis é mais confortável, eles são muito práticos. Sem contar o custo, né, dos saltinhos. Agarrando, gastava um dinheirão por saltinho. E aí você falou, mulher andar no salto, eu trabalhei até poucos anos atrás de paletó e gravata. Você sabe o que é atravessar uma Presidente Vargas a 40 graus você de paletó e gravata? Não queira saber. Não queira saber. E uma coisa que me intrigava, dizer assim, se eu tirar o paletó e tirar a gravata, eu não vou ficar menos competente do que eu sou, porque não é o paletó e a gravata que fazem a minha competência. Quando eu advogava, ar-condicionado só tinha na sala do juiz. Aí. E aquele fórum, aquilo era uma sauna, e todo mundo engravatado naquele sauna. Olha... A gente sofreu muito. A gente sofria muito. Então, essa mudança de conceitos são bem interessantes, que na realidade continua evoluindo. Né? Continua evoluindo. A única coisa que não evoluiu foi acabarem com a Casa Simpatia. Você não sabe o que era a Casa Simpatia. Não. Era uma lanchonete que servia um negócio chamado frappé de coco. Ele pegava coco, gelo ralado. Sim, eu lembro disso. Coco, água de coco, um pouco de fechava e batia. Aí servia num copo grande, meu Deus. Parecia um milkshake de coco feito à mão, praticamente. Geladinho. Não... Resolvia qualquer calor, era um frappé de coco. Hoje é um McDonald's. Hoje tem que ser um mate. Hoje é um McDonald's. Hoje é um McDonald's. Resolvia também os assuntos do RH? Resolvia muita coisa. Pode adotar no RH. Resolvia muita coisa ali também. Vamos lá tomar um frappé de coco. Pronto, porque é isso. A coisa é simples, é engraçado isso, né? A simplicidade. A simplicidade que faz acontecer. E a gente acha aqui, mas no fundo, é a simplicidade. Simples. As coisas mais simples nas ações de RH dão resultados que as pessoas não conseguem entender. São decisões e ações muito simples que você muda completamente o curso das coisas. Quer dizer, mais um exemplo aqui da vela. Eu resolvi fazer uma campanha de doação de alimentos, na época do auge do Fome Zero. E consegui que a empresa me garantisse 2 quilos de alimento para um doado. No primeiro ano que eu lancei essa campanha, salários lá em cima, né? Primeiro ano que eu lancei essa campanha, nós conseguimos arrecadar a monstruosa quantidade de 15 quilos. Minha equipe cuspia marimbondo, todo mundo falou, gente, calma. A gente tem que ensinar eles a doar. No segundo ano, mantivemos a proposta, fizemos uma campanha melhor em termos de endomarketing, chegamos a 200 e poucos quilos. Já melhorou bastante, a empresa botou o dobro. No terceiro ano, que foi o último ano da campanha, antes de acabar a vela, nós conseguimos 5 toneladas, sem a empresa entrar. Só dos colaboradores, você vê. A empresa botou mais 10, foram 15 toneladas por Fome Zero. Aí o pessoal, Léo, eles aprenderam a se doar. Porque tem, você vê, no nós primeiro... mudamos a mentalidade de todos esses funcionários que não vão mais deixar de fazer isso. Não, e levou para a vida dele. E eles porque ele pode não ajudar mais ali na vela, mas ele vai ajudar em outro lugar. Como gera endorfina para ele se doar, na verdade. Isso é verdade.
verdade. É isso. E a gente tem muito assim, fez uma primeira vez, fez uma campanha, não deu certo. Pronto, esquece. Foi um fiasco. Não, calma. Processo de aprendizado. Perseverar. E o que faltou? Faltou a gente ensinar eles a doar. Então, e aí vai. Porque a tendência é essa. Aí vem a cultura. A gente está anos numa cultura, aí você implementa uma coisa diferente e quer que simplesmente aconteça. Não dá, você tem que mudar a cultura. Né? Esse negócio da cultura é interessante porque eu, quando ia negociar os contratos de saúde, e sempre foram com uma empresa muito grande, se eu não chegasse de gravata, eu não era recebido. Porque o outro lá dizia assim, já te olha assim, de lado assim, esse cara é competente? Ele não tem nem gravata. É o que se passava na cabeça. Que empresa é essa desse cara? Não dá nem um terno para ele. Não deu nem um terno para ele. Exato. Se eu não tivesse todo... E era, por exemplo, quando é verão. Às vezes o paletó estava encharcado de suor, porque não tinha jeito, você tem que andar. Não tinha jeito. E a gravata é impecável aqui, toda encharcada e a gravata amarradinha no pescoço. Como é que as coisas mudam? Eu aprendi duas coisas legais em empresa americana. Camisa social de manga curta e uma camiseta por baixo para a tua camisa não suar. Hoje eu vim de camisa de manga curta, você reparou, né? Que aí dá a segurada no suor. E a gravata, e você botava a gravata, tá lá trabalhando, você tá padrão americano. Camisa de manga curta e gravata. E uma camiseta. Mas no verão porque ela vai segurar o suor, vai travar a tua temperatura e a tua camisa não vai ficar encharcada com aquela aparência horrorosa de camisa encharcada. É isso. Agora, Carla, me fala uma coisa. Eu acho que hoje em dia a gente tem um fato que sempre foi muito importante, mas que nunca foi divulgado, até porque as pessoas tinham vergonha de falar isso, que é a saúde mental. Né? Então, muitas vezes, você, no meio de um programa desse de qualidade de vida, você encontra e faz um diagnóstico que você tem um sério problema de saúde mental. Né? Como implantar um programa de saúde mental dentro de uma empresa, porque você ainda tem muita... como é que eu vou dizer? Muito preconceito. Muito preconceito com isso. As pessoas têm essa dificuldade de falar. O mais saudável, um caminho, é você abordar o tema, você trazer o tema. Inclusive, você, como gestor, até eu mesmo como RH, mostrar a minha vulnerabilidade. Então, hoje eu não acordei bem, acordei meio angustiada. É que a pessoa fala, então isso acontece com todo mundo, né? Agora, a saúde mental é um tema que está se falando aí a torta e a direito, né? O próprio Ministério do Trabalho agora lançou campanha para as empresas que fazem ação de se mobilizarem, vão ter um selo. A NR21 também agora botou dentro dos riscos operacionais, do psicossocial, o Pacto Global com a ODS 3. Então, está havendo essa mobilização. O que a gente precisa fazer e olhar, por exemplo, uma forma que eu encarei de montar esse programa foi através da atividade física. Então, eu puxei a sardinha para a atividade física. Porque se a gente começa a falar do assunto sem um espaço sólido, eu hoje não tenho condições de ter uma psicóloga para fazer... E nem acho que isso seria viável, porque eu fico imaginando a fila na porta da sala da psicóloga. Todo mundo vai querer falar, e aí começa aquele negócio. Fica 3 dias, espera, e aí eu não acho também saudável. Então, um caminho que eu encontrei foi botar a galera para se movimentar. Então, eu criei o programa Bem-Estar, e o pilar, eu falei, como é que eu vou movimentar? Porque saúde mental, ela está ligada a afeto, ela está ligada à autoestima, ela está ligada a como é que você se relaciona com o todo, tem um contexto em volta. Falei, bom, então vai ser através da atividade física, que aí eu vou conseguir mobilizar isso tudo e nada melhor do que uma prática de atividade física, você joga a endorfina do cara lá em cima e vamos desse caminho. E aí entrou, então, a tecnologia com plataforma, eu tenho uma plataforma que me ajuda. Então, o que a gente fez? Eu faço atividade física e aí eu marco na minha plataforma. Aí eu ganho uma moedinha. E aquela moedinha vai se tornando voucher e depois eu troco.
Então, eu troco... eu tenho um voucher de R$250 que eu posso trocar por um tênis na loja da Nike, ou na da Centauro, ou até na Copenhague. Então, a gente criou isso. E dessa forma, eu consegui mobilizar, na época do lançamento, de 200 pessoas, mais ou menos, 180, 60 pessoas sedentárias que nunca tinham feito atividade física passaram a fazer alguma coisa de atividade física. E aí, com isso... Uma moedinha para comprar chocolate, até eu faço, não é? Eu falei, gente, mas queima aqui, come ali, tá tudo certo, não é? Okay. E aí, com isso, a gente foi. Aí, ele foi fazendo atividade física, depois a gente veio com a própria plataforma, botou a parte de nutrição, e a gente foi incentivando programas de saúde, cuidado com a saúde, depois botamos uma outra plataforma, que é um auxílio psicológico, que a gente brincava que é o orelhão, tem um orelhão, então qualquer situação que você quisesse conversar, você tem alguém que vai te atender. O plano de saúde também dá o apoio psicológico e tudo, mas a gente conseguiu essa plataforma, botamos, e isso tudo fazendo campanha e trazendo o assunto, né? Agora, Janeiro Branco, né? É o que está aí agora. Então, a gente fez a campanha, eu faço sempre um reforço dos nossos parceiros com cuidado à saúde, sempre ali reforçando. Essa plataforma me ajuda, porque ela tem uma pesquisa que de tempo, a cada 3 meses, ou 4, eu não sei bem agora, ela faz um score. Então, como é que está o seu sono, sua alimentação, qual o seu sentimento, pergunta tudo. Então, a gente consegue ali fazer um acompanhamento, né, da pontuação com relação à saúde física, saúde mental, saúde emocional. Mas eu acho que um caminho mais certeiro é você abrir espaço e falar do assunto, sabe? E trazer o espaço aberto. Então, já teve pessoas dizendo, Carla, posso falar com você? E aí se coloca, fala, e chora. E às vezes a gente não faz nada, né? Às vezes eu fico caladinha, só ouvindo. Eu ouvi, ela precisa falar com alguém. Só precisa falar com alguém. Você vira psicóloga. Eu viro, aí no final a pessoa, obrigada. Eu falo, gente, mas eu nem falei nada, né? Então, eu acho que é deixar esse espaço aberto, para que ele saiba que todo mundo está sujeito, todo mundo é vulnerável, né? Não existe nenhum super-homem ou nenhuma super-mulher que não tenha lá os seus dias. E que vai passar, né? Busca apoio. Então, o que você precisa? Uma rede de apoio? Está aqui. A gente está aqui para te ajudar. Mas falar do assunto, isso eu acho bem saudável. Agora, no Janeiro Branco, a gente fez vamos ter uma yoga na cadeira, então vai chegar uma pessoa, que isso também, às vezes, é um negócio que eu falo, meu Deus, todo dia eu acho que eu vou ser demitida, agora dessa vez eu vou ser. Então, vamos 10 minutinhos ali. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar, não posso parar, como é que eu vou parar a área? Não interessa. Então, o cara vai fazer o yoga dele. Aí, agora a gente fez um docinho, e cada docinho vem com uma mensagem. Então, ele olha aquela mensagem, e aí você vai brincando com a coisa. Já teve bombom que vem com mensagem. Então, você passa uma mensagem para o seu amigo, sempre trazendo o tema, deixando o tema na mesa. Isso eu acho que é o melhor caminho, é falar sobre o assunto. Porque a gente tem muito essa questão de não falar nada, né? Guarda, fica quieto. Vou fazer uma pergunta a você, que você estava falando, eu fiquei curioso, intrigado com isso. Essa plataforma, que o colaborador ele vai, faz a ginástica e marca um ponto. Ele pode não fazer e marcar o ponto? Não, foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu falei, mas aí eu vou lá na minha galeria. Ele falou, não, você tem que... bota que está fazendo atividade... Tira a foto e aí bota o tempo que você termina. Mas a gente teve os espertinhos também, tá? Que nego tirava foto... Aí começou foto do pé, foto do teto. Aí não. Agora você tem que botar a sua foto na atividade. Suadinho lá, provando que você fez a atividade. A gente teve esse tipo de estresse. Foi uma confusão. Vê se você está malhando, vê se que olha bem a cara dele, vê se está com cara que está... Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que tomar conta da malhação do cara. Não, eu perguntei. Eu falei, mas peraí, então bota... Não, mas então você marca, tira a foto e depois finaliza. E isso foi um programa legal. E aí, com isso, eu consegui trabalhar as relações dentro das áreas. Então, às vezes, eu faço campanha. Vamos fazer a gincana, vai ter a Olimpíada da UAT.
E aí cai randomicamente grupos de 5. Então eu caio com alguém de uma outra área, né? Que eu nunca teria uma afinidade, que eu nem conheceria. Aí ali ele está no meu grupo, aí eu cobro ele. Eu sou competitiva. Cara, você não está maneiro, eu estou perdendo. Aí teve, pô, cara, eu tô com Covid. Falei, então tá bom, melhor aí rapidinho, mas volta lá, porque eu tô querendo. E isso é legal. Então, no meio da atividade... Integra as pessoas de áreas que elas... Integra as pessoas de áreas que eu tinha problemas. Então, às vezes eu falo, pô, mas não dá, posso meter minha mão aí, não? Em vez de ser randômico, bota esse cara com esse cara. Vamos ver o que dá aí pra gente fazer. E isso vai ajudando. De uma forma lúdica, né, claro, sem essa pressão. Agora vamos sentar e vamos conversar. Não, de uma forma mais lúdica. Gente, ela não faz isso não, ela só comentou, tá? Fiquem tranquilos aí. É randômico, não. Hein? Me entreguei! Ela não faz isso não. E aí você vai, de uma forma lúdica, fazendo essas ações. Então, estímulo corrida, né? Vamos correr, tem domingo. Pô, como é que você tira o cara legal. De casa domingo para levar para correr? Então vai, aí ele leva o filho, leva a filha, leva a mulher. Às vezes não vai correr, vai caminhar e vai... Não importa. Não me importa. Não me foi. E foi. Aí ali eu já conheço. É sua esposa, prazer, cara, não sei o que. Minha filha. Tá lá, né? E o RH tem que estar lá. Aí leva também o pessoal de casa. Aí leva também, carrego minha filha. Carol, vamos lá, mãe, vamos. Tem que vir. Tem que vir. Então o RH tem que estar. E aí você vai fazendo. Nessas ações. Tem Copa do Mundo, então o Brasil vai jogar, todo mundo hoje vem com a camisa do Brasil. E aí você vai mexendo, vai tirando o engessamento, né? Porque as pessoas já são... Eu acho que a grande questão é a gente entender que quem está na empresa fazendo o trabalho são pessoas que vêm com uma crença, com um modelo comportamental, com uma genética... O que está por trás da Carla que vai fazer com que eu performe assim ou assado, que eu me relacione assim ou assado? E não dá. Numa empresa de 3 colaboradores, você até consegue olhar, sabe? Mas uma empresa grande, você não consegue saber de todo mundo. Então, você vai mesclando, você vai brincando. Atividade física eu não gosto, eu não faço de jeito nenhum. Correr eu não vou. Mas um jogo da Copa o cara assiste, então vamos... chamar ele para o jogo da Copa, né? Vamos fazer a festa junina. E isso, às vezes, não precisa de grande coisa. É ali mesmo, é uma tarde. Galera, hoje é o dia da festa junina, vamos lá, enfeita tudo, bota a bandeirinha. E isso quebra a rotina. Então, sim. Teve uma vez que a gente fez um coral. De manhã, chegou um coral de crianças tocando música. Nossa, foi um evento, assim, que eu fiquei chocada. Como mobilizou, como sensibilizou, né? Nossa, de frases. Saí de casa hoje tão estressado, quando eu entrei aqui, que eu escutei essa musiquinha, aquilo me levou... Eu até esqueci que eu tinha me aborrecido. Ou seja, aquele cara saiu de casa estressado, ia trabalhar o dia inteiro estressado, ele ia xingar o chefe dele, ia voltar para casa mais estressado ainda, ia reclamar do chefe, da atividade, do salário, de tudo. Não, chegou ali, ele... abstraiu, esqueceu. Aí, aquele dia já passou a ser maravilhoso. O salário dele, naquele dia, se você perguntar, é ótimo. O chefe é maravilhoso. Deixou de ser importante. Então, como que se quebra isso sem perder performance, sem perder comprometimento, responsabilidade, tudo o que a gente precisa para que a instituição, a organização, a empresa que, na verdade, funcione. Você pega toda essa parte de bem-estar, qualidade, desses programas todos e transforma tudo isso numa verdadeira humanização do trabalho daquelas pessoas. Humanização, né? Do trabalho. E aí, o que você tem de benefício hoje que você trabalhou para equalizar lá? A gente tem esse benefício que eu falei da né? plataforma, da atividade física, que é muito legal, que super me ajuda. Eu tenho plano de saúde, o odontológico, o vale alimentação, refeição. Eu faço parcerias também com instituição de ensino. Então, agora a gente fechou uma parceria. O filho de funcionário veio toda feliz me falar, meu filho conseguiu, eu fui lá, ganhou 10%, vai começar a fazer faculdade de Direito. Por uma pessoa que achava que que não teria condições de pagar. Então, tem parceria educativa, tanto para cursos de língua como... Isso dá sempre certo, eu fiz muito isso. Sempre certo. Certo. É impressionante, eles vão... deixa eu ver o que mais eu tenho. A gente tem frutas também, o estímulo tem frutas na Copa, então sempre tem frutas.
temos um espaço que a gente chama de descompressão, né? Que tem um jogo, mas até isso às vezes é difícil, porque não adianta você criar um espaço de descompressão se a sua cultura não te permite. Então, é um espaço de descompressão, mas eu estou lá jogando, meu chefe passa e acha que eu não estou fazendo nada. Então, isso também você tem que trabalhar esse conceito de que é um tempo, o cara precisa daquele tempo, né? Sim. Então, são benefícios assim que a gente vai trazendo à medida que você vai conseguindo também. Às vezes eu não consigo muito, né? A gente precisa de investimento, então coisas que... tem coisas que você... Tem coisas eu falei uma coisa que era... A gente tinha várias refeições, ou tinha refeitório próprio, não sei o quê, mas geralmente eu procurava restaurantes no entorno ou na Barra. Também, parceria. Vamos lá, me dá um desconto aí, eu tenho 500 funcionários lá, cara. Porque ele se sente, na verdade, muitas vezes ele não precisa daquele desconto, mas ele se sente tão importante, porque ao ser daquela empresa, ele tem tantos por cento de desconto naquele lugar. Que é um lugar bom, que é um lugar excelente para ele comer. Isso a gente a gente tem também nos restaurantes do entorno, né? Aí começa, tem lá no edifício, tem que lava carro. Aí é isso aí, vai lá, conversa com o cara. Então tá bom, fala que é daqui, mas tem 10% de desconto. E aí você vai fazendo essas parcerias, porque é aquilo que a gente já falou, é o simples, né? É o básico. Eu não preciso fazer uma coisa muito mera. Não custa dinheiro praticamente. Não custa dinheiro para a empresa, é só uma questão de ir lá, tratar um acordo, fecha uma parceria. E o colaborador fala, nossa, eu tenho 10% de desconto para lavar meu carro. Talvez se ele lavasse em outro lugar, ia ser até mais barato. E o que você percebe de mudança, eu diria até no empenho do colaborador em função dessas medidas? Você consegue mensurar isso? Essa mensuração a gente não tem muito, né? Porque ela é um pouco subjetiva. Eu não consigo te dar um número exato, não tem. Mas você vê quando ele vem falar com você. Poxa, fechou aquela parceria, que legal, que nem é essa agora. Eu estava entrando na minha sala para chegar e veio a colaboradora. Nossa, Carla, estou tão feliz. Meu filho foi lá, conversou com a instituição, conseguiu o desconto e vai começar a fazer faculdade. A gente nem sabe ainda como é que vai ser, como é que vai conseguir pagar e tal. Mas olha a alegria dela em saber que o filho está fazendo faculdade porque a empresa estabeleceu uma parceria. Então, o quanto ela se coloca no lugar da empresa também, ela vai pensar. Isso gera mais fidelidade dela à empresa, mais empenho, naturalmente ela vai... Por que eu faço essa pergunta? Eu acompanhei muito a cultura de grandes empresas há tempos passados. E não havia muito esse negócio de vou dar esse agrado aqui, vou dar esse agrado ali. Mas haviam empresas, especificamente vou citar uma que até hoje eu fico impressionado como era forte a cultura do funcionário em relação à empresa, que era a Mesbla. A Mesbla tinha uma coisa interessante que eles diziam, eu visto a camisa da empresa. Eles vestiam a camisa. A Varig era outra. São duas empresas que, inclusive, eu fiz negócio, fechei apólices com eles. E eles tinham orgulho da empresa. Lógico, ela não tinha esses benefícios, mas ela tinha outros benefícios. A Mesbla, você tinha facilidade em uma série enorme de coisas dentro da própria companhia, tinha plano de férias, e Varig idem, o funcionário tinha passagem de graça e o familiar tinha desconto, enfim. E, fora isso, a marca, quer dizer, eu sou funcionário da Varig. Eles falavam isso com orgulho e eu passei muito tempo dentro da Varig e a gente formulando o produto deles, depois a implantação do seguro-saúde. Tem a Mesbla idem. E a Mesbla também, eles tinham orgulho. E a Mesbla tinha uma coisa interessante que era, o pai trazia o filho para trabalhar. E eles entravam como office boys, na época, contínuos, e iam subindo. O alvo deles é chegar à gerência, pelo menos à gerência. E iam trazendo a família para dentro da empresa. Então, essa cultura, ela se perdeu um pouco um tempo. Talvez essa implementação desse benefício tenha resgatado
essa fidelidade, esse amor que as pessoas têm pelo local que elas estão trabalhando, que elas estão construindo juntos e estão ganhando juntos também. E dá o olhar, o sentimento de pertencimento, que é fundamental. Né? Hoje em dia a gente precisa disso. Você não se sente pertencente, você não está encaixado aqui. Sim. E essas coisas vão trazendo esse sentimento de pertencimento. Mas você, para estar exercendo isso tudo, você precisa de um grande parceiro que são as lideranças. Se a liderança não trabalhar em sintonia com você, babau. Não acontece. Como é que você trabalha hoje o desenvolvimento dessas lideranças? Primeiro que eu estou sempre, todo ano, eu ponho eles em sala de aula, né? Que eu brinco. Então, a gente tem treinamento, faço treinamento com eles e estimulo e instigo, né? Então, eu vou neles mesmo. Quando eu vejo que, a galera não está participando, me ajuda aí. Vamos lá, né? Mobiliza aí, pergunta na sala. E aí, quem foi na corrida ontem? Ou vai, ou se mexe, né? Se mexe, cara. Me ajuda aí, né? Que nem na própria plataforma. Tive que falar com o diretor. Eu falei, cara, me ajuda, vai lá, aposta, marca. E aí, porque eu cutuco. E eu falo, gente, é melhor não arrumar problema comigo, porque eu sou dessas que para do lado e fica ali até o cara resolver fazer o que eu estou pedindo. E é isso aí, é insistência. Eu falo, gente, hoje eu vou descer que eu tenho que cutucar meia dúzia de gente. Aí começa. É cutucar eles. E, de alguma maneira, fazer com que eles vejam a diferença. Né? Para um pouquinho. Olha, o cara não mudou, o cara não melhorou. Às vezes, fulano melhorou pra caramba, fulano. Então, a gente, às vezes, vê isso, assim. A olhos vistos, você vê a transformação e a mudança. Aí eu pego aquilo ali como um case, né? Falo, me ajuda aqui, olha só. O que a gente conseguiu? Mas eu preciso que você me ajude, senão, sozinha, eu não vou fazer nada. E é ali, é no pé do ouvido mesmo. É trabalho de gente chata, que eu fico mesmo em cima. É trazer a responsabilidade para eles. Eu preciso de vocês aqui. A gente tem muito feedback, é uma coisa que tem um potencial enorme, né? Não custa nada. Mas como é que você cria essa cultura de feedback? Você tem algum programa de feedback? Tenho eu buzinando no ouvido deles e falando para os colegas, porque quando chega a época eu falo, vamos lá, pede, já fez seu feedback? Nós gostamos de feedback, mas dificilmente nós damos o feedback. Gera preguiça. Porque, entendeu? Mas tem que fazer, eu já fiz forms, já tive forms. Você vai fazer um forms. Não acredito nisso. Tem um forms. Então, você deu feedback para Maria, aí eu botei perguntas cruzadas. Quantos feedbacks você deu para Maria? De 1 a 3. Aí eu perguntava para Maria, quantos feedbacks você recebeu do seu gesto? Foi um caos. Imagina, meu Deus do céu. Era um tal de fala com a Maria. Maria, bota 3. Maria, bota 3. Maria, põe 3. Maria, né? 3. Não me interessa. Teve que alguém... Ele teve que falar para Maria, bota 3, entendeu? Aí Maria falava, nunca recebi nenhum feedback e mandou eu botar 3 lá. Não me interessa. Falei, então agora você vai lá e cobra teu feedback a ele. Então vai chegar período de avaliação. Eu vou lá e falo. A gente tem um town hall que eu falo um pouco do RH, e aí eu falei, feedback tá chegando. Não fez? Seu gestor não te chamou? Chama ele. Vai lá na mesa dele e chama. E é assim que eu vou. Porque senão... Eu não esperar que a coisa, o melhor momento, esperar que o gestor... Não vou conseguir. E eu tento sempre a política da boa vizinhança, eu acho que é melhor. Às vezes, claro, tem dias que você está mais no front, aí você... Mas eu falo, não, Carla, calma, faz parte. Aí eu tento, mas o feedback... Não, vou fazer. E aí eu vou insistindo. Mas, assim, alguns mesmo eu já vejo que perceberam essa mudança, né? Assim, é claro, está longe da gente ter, mas é porque não se tem essa cultura, né? Não é nessa organização ou naquela. É difícil você ter mesmo uma organização que tem essa cultura implementada de feedback. Mas é esse caminho que eu vou. Isso, para mim, o feedback é a ferramenta mais fácil que tem. E eu já falo com eles, falo, gente, não precisa ser... Porque tem um ritual do feedback. Vamos fazer o feedback, pega um café, senta na sala. Não, é ali, é no corredor, é no tete-a-tete, é na hora. Fulano, por que você não faz desse jeito? Você fez daquele jeito? Já te falei isso. Você está perdendo crédito, com esse comportamento.
E é nessa linha que eu vou tentando falar. construir. Eu aprendi, é interessante, eu aprendi uma cultura de feedback fantástica em Disney. Mas visitando, passeando em Disney, ainda na época que você botava a máquina de filmar para carregar. Então eu procurei um banheiro que tivesse uma tomada, botei minha máquina para carregar, estou dando uma carga nela. Está lá o rapaz limpando o banheiro, arrumando tudo. Entrou um cara bem executivo americano, de camisa de manga curta, gravata. Entrou, olhou, abriu todos os portinhos, olhou, passou o dedo no espelho, passou o dedo na bancada. Aí olhou para o cara, não disse uma palavra. Olhou para o cara, tirou um cartão, entregou para ele, virou as costas e foi embora. O cara abriu um sorriso daqui a aqui, que eu falei... Agora eu quero saber o que é... Vem cá, meu amigo. O que é isso aí? Ele acabou de me dar um feedback positivo do meu trabalho. Então esse cartão dele prova que ele me deu um feedback, quickly feedback. Eu vou colocar meu nome agora aqui e vou jogar numa urna, porque no final do mês vai ter um sorteio para todos que receberam um feedback positivo de um prêmio X. Eu implantei isso na casa de vídeo. Eu criei o cartão amarelo para as lojas, foi um sucesso fantástico. Ou seja, e tinha uma coisa, o cara tinha uma obrigação de dar, aqueles que a gente chamou de avaliadores, tinha uma obrigação de dar tantos cartões por mês. Ele tinha que fazer ele tinha que dar. Se ele morresse com o cartão na mão, ele tinha problema. Tem isso. É bom. Fantástico. Aí as coisas começaram, agora que você pode acabar com o cartão. As pessoas passaram... E foi instituído. A ter o hábito de dar parabéns. Quando viu, olha, parabéns, legal, gostei. Isso, a planilha que você fez está ótima. Porque é isso, o feedback ele não é só para reclamar ou para falar que está errado, não, é para incentivar. Nossa, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Nessa linha aqui, você dá uma mudadazinha que vai ficar melhor. Já está muito bom, mas vai ficar melhor ainda. Você vê como é simples. Como é simples, né? E o potencial que o feedback tem. Porque é comunicação. Sim. Né? Então, é alinhamento. Porque todo mundo que faz alguma coisa sempre espera alguma resposta. Será que a pessoa gostou? Será que não gostou? Ficou bom? Reconhecimento e recompensa, né? Exatamente. Reconhecimento e recompensa. A gente é sociável. O tempo inteiro você espera um reconhecimento. Recompensa que não precisa nem ser financeira. Não. Uma recompensa emocional. Emocional. Cara, estou adorando, maravilhoso. Ai, que bom. O que você quis falar, se propôs, a gente conseguiu. Só que tem uma novidade nessa história toda. A Carla chegou aqui e presenciou a gente aqui, com esse livro. Inteligência Motivadora. Já descobri que é Inteligência Motivadora, né? Vou começar a ler hoje esse livro. Por tudo que ela falou. falou. Vou te dar um feedback dele. Eu sei que vou te dar um feedback importante, dele. tá Vou vendo? te dar um feedback dele. Ela é uma inteligência motivadora, com certeza, pelo tudo que ela faz. Fala um pouco sobre essa aventura, sobre esse manual, né, na verdade? O livro, eu estava fazendo a minha formação de um mestrado em gestão de pessoas na UFRJ e estava naquele processo final ali de entrega de TCC, né, fazendo o trabalho para entregar, e em algum momento eu olhei e falei, poxa, isso aqui dá um livro. Já estava para mais da metade, né? Falei, isso aqui acho que dá um livro. E aí, então, entreguei o TCC e aí dei uma esticadinha e saiu o Inteligência Motivadora. O objetivo principal dele é uma leitura básica, simples, que comunique com quem não tem o linguajar, né? Não tem conhecimento do assunto. Então, eu queria que ele atingisse pessoas que nunca tinham ouvido falar de neurociência, de comportamento. Era que ele atingisse essa turma. Então, ele é um manual. E aí, nele, eu trago... eu falo de inteligência emocional, que é fundamental, né? E a cada capítulo, então, se eu estou falando de autogestão, se eu estou falando de autoconhecimento, eu conceituo e no final do capítulo, então, ele tem uma atividade para eu trabalhar e desenvolver o meu autoconhecimento. E assim eu fui. Então, quando eu falo de autogestão, ele tem uma ferramenta ali que vai me ajudar a trabalhar e a desenvolver a autogestão. Porque a gente fala muito de motivação, né? Tem que ter motivação. Só que motivação, se você não tem hábito e não tem disciplina,
ela não funciona, Sim. né? Porque hoje eu acordo mega motivada, mas e amanhã? E ela também, eu vejo muita motivação, ela ser retroalimentada justamente pelo hábito. Então, à medida que eu vou criando, me conhecendo, me gerindo, né? Criando as minhas metas, alcançando e atingindo, eu vou me motivando. Se eu começo uma atividade e não dou sequência, muito provavelmente daqui a pouco eu estou abandonando, eu estou desmotivada, né? Então, a motivação ela tem que ser alimentada. E a inteligência emocional, para mim, é um nutriente fundamental. Né? Tem um capítulo aqui que me interessou bastante, esse vou ler no ônibus hoje, que é a parte da inteligência espiritual. Eu sou muito suspeita e defendo essa bandeira. É claro que levar esse conceito para dentro de uma organização é quase que impossível de uma forma formal, né? Mas quando eu trago... você vê que ele ficou por último, né? Porque eu falei, boto ou não boto, falo ou não falo, mas foi muito maior e mais forte do que eu. Quando eu digo inteligência espiritual, eu não necessariamente estou dizendo que a gente tenha que ter um templo ou uma religião. Eu trago muito para o conceito do religamento, né? O religare. Aonde, como eu consigo fazer esse religare? Entrar em contato comigo, né? Abrindo aspas, assim, hoje o que a gente sente muito falta no mundo, eu acho que é da autenticidade, né? O que me faz ser autêntico? À medida que eu me conheço. Então, quando eu falo do religare, eu sei quem é a Carla, que dia que a Carla não está lá 100%, que dia que a Carla hoje é melhor eu não ter nenhuma... Não vou entrar em assunto polêmico, hoje eu vou me manter na minha. E a religião, para mim, ela é um pilar fundamental. Ela te dá, inclusive, forças para que você lide com as suas virtudes e as suas fraquezas. Ela te dá resiliência, que é fundamental. Eu também falo um pouco no livro da importância da resiliência. Porque quando você faz o religare, ou você olha para você com essa espiritualidade, você se coloca num lugar... como é que eu vou falar? Num lugar pequeno. Não é pequeno de falta de, né? É num lugar pequeno de, poxa, quem sou eu diante disso tudo? E aí você passa a respeitar aquilo que a vida vai te trazendo. Como é você minúsculo nesse todo, né? Isso aí, boa definição. Quem sou eu, minúsculo nesse todo. Então, o que melhor eu acho que me cabe é olhar para mim, né, e respeitar mesmo, olhar para a natureza como desculpa aí, né? Quem sou eu, né, dentro disso tudo? Então, para mim, a minha vida toda, eu sou uma pessoa, sempre fui ligada à religião, minha vida inteira sempre fui, e acredito que você é de eterno, porque eu não me vejo, agora mudei, não tenho outro conceito. Eu tive um diretor na Casa de Vídeo, um diretor comercial, por incrível que pareça, que depois que ele saiu da Casa de Vídeo, ele resolveu escrever um livro. Ele me perguntou se eu podia indicar um editor para ele, eu indiquei a Qualitimar, é o Júlio Sampaio. O livro dele é sobre inteligência espiritual, é fantástico. Eu recomendo a todos lerem. É fenomenal. Porque a gente já tem até o ponto de Deus no cérebro. Comecei a me entender um pouco mais. A própria ciência já trouxe isso, né? Que é o ponto de Deus no cérebro. Eu sou apaixonado por inteligência espiritual e com certeza eu acho que é um pilar fundamental, sabe? Falta muito essa conceituação da É interessante. Ele tira você do seu ego, né? Ele sai ali, você passa a olhar para o todo. Quando você começa a olhar para o todo, eu pelo menos tive fases. Tive uma fase de absorver tudo aquilo que eu estava entendendo e aprendendo. E tive uma fase de contestação, mas a tudo que eu já tinha aprendido, tudo que eu tinha ouvido. A fase de contestação. E essa fase de contestação, né, eu hoje, quando olho para trás, foi o meu amadurecimento nisso tudo. E acho que foi bom eu ter contestado, porque eu comecei depois a olhar
de uma maneira mais racional no sentido de racionalizar, quer dizer, você não aceitar qualquer coisa que chegue, mas sabe, racionalizar, e isso aqui é aceitável, isso aqui é plausível, isso aqui não, isso é bobagem, isso aqui é lixo. E você conseguir extrair ali o sumo de tudo isso, quer dizer, a parte mais importante. Então, eu hoje tenho um lado, esse meu lado espiritual, é muito crítico em muitas coisas. E que tem que ser. Tem que ser. E com o pé no chão, quer dizer, a cada momento meu, eu me avalio, eu digo, tá, isso é uma prova, você na realidade, isso eu li um dia desse, você está exatamente onde você programou para estar. Isso ficou na minha cabeça. E às vezes eu olho e digo, interessante, parece que sim. Né? Tem uma verdade nisso. É muito esse conceito eu passei a usar muito, assim, eu estou onde eu tenho que estar. Isso me veio, uma vez eu estava na fila no banco, uma fila enorme, aí aquele boy na minha frente me saca aquela mochila, aquele monte de... 400 boletos. Ai, aquilo já me ferveu, aí na hora eu falei, calma, você está onde você tem que estar. Então, fica aí na tua, não adianta, você vai fazer o quê? Vai matar ele? Então respira, você tá. E eu acho que é isso, a espiritualidade, ela te traz esse conceito, sabe? Assim, ela te dá uma força. Você vê, às vezes, né, as pessoas, o próprio milagre, né, assim, a pessoa se cura, você vai entender, né? Então, que força é essa que movimenta? Então, é uma pergunta. Mas, com certeza, isso vai ser assunto para um outro RH Debate Podcast. Sim. E que não vai ter mais friozinho na barriga. Não. Então, olha, foi maravilhoso. Eu te dou agora todo o tempo necessário para que você tiver para poder se despedir, poder externar teu ponto de vista final. Tá? E só tenho a agradecer a tua presença. E, mais uma vez, eu acertei, né? Acertou. Na mosca. Não, eu só tenho a agradecer. É o que eu falei que estava nervosa, né? Na minha barriguinha. Agora até eu já esqueci que eu estava nervosa. Mas agradecer o espaço, conhecer vocês, porque agora vou também futucar. Gente, me ajuda aqui, eu estou com uma dúvida. Acho muito bacana, parabéns pelo trabalho, porque a gente, às vezes, de RH, a gente se sente um pouco sozinho, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente fala com um ou outro que trabalhou, você busca uma referência, mas eu, pelo menos, às vezes, me sinto sozinha com algumas questões. Como é que com quem eu vou trocar, né? Na empresa, por exemplo, sou eu, gerente, e a minha equipe para baixo, então eu não tenho uma diretoria de RH que esteja ali para ter a troca. Não é o financeiro em cima de você, não é? Não, muito bem, nada contra. Então, para mim foi muito bacana. É o que eu falei, eu tô mais aprendendo, eu acho, do que entregando. Mas eu tenho essa fome de crescer, né, de querer aprender mesmo, devorar isso tudo. Então, o espaço foi bem bacana. E fica aí para a galera de RH, né? Assistir o podcast, aprender. Não esquecer vocês. Aqui o livro dela. Não esquecer o livro. O livro é bem bacana. Nós vamos colocar depois na nossa descrição tudo isso aqui, livros, seus contatos e tudo mais. Vai estar em algum lugar. E a gente vai abrir uma área aqui daquilo que a gente está ganhando dos entrevistados. E esse livro está inaugurando essa área. Vamos deixar ele aqui com na nossa estante, de repente, começar a colocar o que a gente vai vocês estão ganhando isso, dos entrevistados também. A gente viu isso num podcast há pouco, em que cada entrevistado leva alguma coisa. A gente não quer obrigar que ninguém traga nada, mas quem trouxer vai ter um lugar de destaque aqui, com certeza. Que bom, foi um carinho. Eu falei, queria dar um carinho a vocês. Obrigada, Léo. Eu vou querer a sua dedicatória aqui. Tá. Adorei que você me achou lá no LinkedIn. Amei o LinkedIn agora. Maravilha, Carla. Muito obrigado, então, mais uma vez. Obrigado e fique com Deus, tá? Foi parabéns. Parabéns pela sua carreira. Não esqueçam, vocês que estão nos assistindo, de dar uma nota para a Carla, porque uma coisa que você não sabia. Nós vamos fazer, em um ano de podcast, nós vamos premiar as melhores entrevistas. Então, você já está concorrendo, eu quero que as pessoas se manifestem. Então, galera, votem em mim para poder voltar aqui. Tá vendo?
Não, a volta é independente disso. Esse é um então prêmio no final mas do ano. vota em A mim. gente quer fazer um evento presencial grande, com todo mundo que foi entrevistado. Isso. Fazer uma coisa... Que as ideias fluam muito na cabeça de vocês. Um pouco mais arcaicas e a gente faça um presencial. Não, presencial eu adoro presencial. É fundamental, é outra troca. Maravilha. Que bom. Então, Parabéns. Obrigada. Okay? Obrigada. Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial, somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde, de uma forma parecida, né? Exatamente, é um plano de saúde na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não, tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, pessoal de RH, não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, é só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. Bem, pessoal, aqui estamos naquela sessão em que a gente vai fazer 3 perguntas um pouco mais instigadoras que tenha acesso apenas os membros do canal, ok? Eu vou começar com uma que a minha equipe psicológica aqui tinha preparado, mas tem uma que não tem aqui, mas eu vou fazer. Tudo que você contou desses problemas de qualidade de vida, dessas formas da parte de fitness, da parte de emocional, você tem alguém dessa geração Z também dentro da tua equipe? Como é que eles veem isso? Tenho. A minha equipe é bem mesclada, né? Assim, a equipe que você diz na empresa como um todo, né? A gente tem uma galera que está lá na empresa, a empresa tem 30 anos, eu tenho um colaborador que tem 28 anos, 29 anos de empresa, e tem essa turma aí que está aí, que está chegando. E a partir de janeiro de 2025, começou a nascer os betas, né? Então, falei, meu Deus, se Deus quiser, eu vou estar aposentada. Esse aí eu vou estar aposentada. Tenho. E isso é legal. Como é que você mistura, como que um estimula o outro, né? Então, como é que eu faço atividades? Por isso que é importante você entender quem você tem. Então, eu tenho atividades que são mais dinâmicas, né? E tenho atividades para atender a todo mundo ali. Agora, e aí você tem que estar bem próximo para saber quem é o seu público, né? Isso é que eu acho que é o mais difícil. Por isso que não vale você trazer um programa pronto. Entendeu? Assim, agora, essa diversidade, essa mistura, eu acho que é o que faz. Aí quando você joga todo mundo lá no caldeirão, e aí você vê ajuda a equilibrar isso tudo. Essa ansiedade deles fica mais contida. Isso, né? Porque aí ele vê... E tem que ser de uma forma leve, né? De uma forma lúdica, porque senão também bota aquela pressão e a coisa não acontece.
Então, você, de uma forma lúdica, você misturar e mostrar que a experiência de um com a necessidade de fazer acontecer tudo para ontem do outro, vamos chegar aqui no equilíbrio, no final a gente vai conseguir alcançar o resultado desejado. Maravilha. Mas isso com calma, né? Sem essa pressão, porque se a gente chegar já botando pressão, Não tem jeito. ninguém sai, ninguém faz nada. Outra pergunta mandada para nós. Sabemos que o cérebro humano reage ao estresse de forma diferente. Como as organizações podem estruturar um ambiente de trabalho que reduza os gatilhos de ansiedade e favoreça a neuroplasticidade, ajudando os colaboradores a desenvolver a resiliência e bem-estar? A pergunta é extensa. A pergunta é grande. A gente precisa entender que o colaborador ele não vem isolado, nós somos sistêmicos, né? Então, eu sou sistêmica. Eu não tenho como separar a Carla mãe, da Carla mulher, da Carla filha, da Carla profissional. A gente é sistêmico. Quando eu trago tudo isso para a organização, eu tenho que acomodar cada um dentro do seu modelo de comportamento. E o que eu quero, o objetivo principal é eu criar um modelo de comportamento único, né? Como é que eu mesclo todo mundo e jogo ali? Então, estímulos. Eu preciso dar a eles, aos colaboradores, estímulos positivos. O nosso cérebro, quando a gente experimenta, quando a gente experiencia sentimento de bem-estar e de felicidade, ele neutraliza os sentimentos negativos. Então, se eu estou trabalhando e entra alguém tocando uma musiquinha, se eu estou lá trabalhando e eu sei que vai ter uma festa junina, vai ter uma comida, vai ter não sei o quê, ou entra alguém mais leve na área e conversa comigo e troca, eu estou trocando aqueles meus sentimentos negativos por sentimentos positivos. E automaticamente meu cérebro acaba neutralizando. E à medida que eu vou fazendo isso com constância, eu vou mudando o meu modelo mental. Então, todo dia quando eu entro aqui no trabalho, tem alguma coisa legal. É claro que o trabalho não é um circo, não é um lugar que eu vou lá para me divertir, né? Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas, mas isso aqui é trabalho. Sim, eu estou lá para trabalhar. Mas à medida que eu vou criando uma cultura de bem-estar e um ambiente de trabalho positivo e mais leve, automaticamente o meu cérebro vai se reprogramando. Então, o fundamental é de que forma eu, olhando para a minha equipe, eu consigo criar ambientes leves. Então, se eu sei que a galera está pesada, está estressada, eu levo para almoçar. Bora almoçar. Chega uma sexta-feira, vamos almoçar. Aí a gente vai, almoça, não sei o quê, a gente brinca. A gente gosta de tomar um chopinho. Aí chega sexta-feira, tem um bar que a gente brinca, que é o escritório. Você aí eu falei, galera, partiu o escritório hoje. Então, a gente saiu daquele ambiente de trabalho e fomos fazer outra coisa. É uma sexta-feira, todo mundo já largou do seu trabalho e a gente vai. Aí brinca, conversa, fala, aí vem alguém, aí automaticamente já chama de outra área. O que eu preciso é dizer para o meu cérebro que aonde eu estou também é legal. Interessante. Porque senão eu já chego ali com a musiquinha do Fantástico na minha cabeça de domingo. E eu preciso saber que quando eu chegar naquele local, eu vou encontrar gente bacana, gente que sorri, eu vou encontrar alguém que me ouve, né? Alguém, o meu chefe, o meu líder lá. Que ali deixa de ser o chefe, né? Passa a ser o colega. Ele passa a ser o colega. Importante também deixar claro que isso tudo, claro, considerando o respeito, a hora que você a hora que você tem que dar a chamada, você dá a chamada. Então, ele sabe que ele vai encontrar uma pessoa que compreende ele. E aí eu automaticamente vou mudando o meu mindset, vou mudando a minha neuroplasticidade. Mas estímulos positivos é a melhor forma que eu vejo, por tudo que eu acompanho aí, que eu leio, que eu estudo, da gente conseguir mudar. E isso é com tudo, né? Então, se eu vou começar uma atividade física, eu acho um saco. Compra uma roupa nova, sabe? Compra
Vamos lá. Vai numa academia que você acha Vai dar mais uma legal. desfilada na academia. Vai dar uma desfilada na Nem academia. que você entrar e passear com aquela roupa nova lá, daí bonita, mostrar entendeu? tudo. Vai lá. Ou então, poxa, chama uma amiga. Vamos dar uma caminhada amanhã? Vai dar uma caminhada. Então, você trabalha com... Como é que eu brinco? Recompensa e castigo, né? Assim, não era castigo que eu queria usar, não, mas eu não estou falando. Eu sei. Você vai ali naqueles estímulos. E assim é dentro da... O que a gente precisa quebrar o conceito de que o lugar onde eu trabalho é chato. E estímulo positivo é o melhor que tem. Então, às vezes, você entra numa sala, tá aquele clima pesadão, faz uma brincadeira, né? Dá uma descontraída. Pronto. Eu digo, a melhor da palestra é quando você quebra a turma com uma piada antes de começar a palestra. O pessoal desarmou e você pode falar qualquer abobrinha, eles vão adorar. Eles vão adorar. Seu cérebro saiu dali e foi para outro patamar. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento e seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é... pequenininha, né? 40 anos de mercado. Ok, gente. Obrigado, Interlife. Obrigado, Interage. Por lá.